Ainda hoje, uma das doenças mais temidas no mundo, especialmente nos países subdesenvolvidos, imagina naquela região da África, é a lepra. A lepra ela é uma doença, na verdade ela é uma infecção crônica, que ela é causada por uma bactéria chamada Mycobacterium leprae. Ela é conhecida como hanseníase, algumas pessoas conhecem como hanseníase, porque o homem que descobriu essa doença, o sobrenome dele era Hansen, então acabou ficando. Imagina pasquiníase, né? Pereiríase, não ia ficar uma coisa, nicacíase, não ia ficar uma coisa muito estranha, ia ficar uma coisa muito estranha. Mas o fato é que essa é uma infecção crônica, e ela pode levar, o período de incubação dela, o Jardel vai poder me corrigir se eu estiver errado, são as informações que eu consegui, de 5 a 20 anos dentro de uma pessoa. Até que os sintomas venham a aparecer em você, pode levar até 20 anos desde que essa bactéria infecta o seu organismo. E ela basicamente, o que ela faz é atacar o seu sistema nervoso e atacar a sua pele. De forma que a pessoa que tem lepra, ela é uma pessoa que normalmente perde a sensibilidade nas extremidades do corpo, né? Nariz, orelha, mãos, pés. Então ela é uma pessoa que num ambiente de frio, ela não vai sentir o frio que você vai sentir. Ela é uma pessoa que às vezes está mexendo perto do fogo e o fogo pode estar queimando a mão dela e ela não vai perceber tamanhos os danos causados por essa bactéria. Mas ela não afeta só as extremidades do nosso corpo, ela afeta a visão, ela afeta a nossa voz, as nossas cordas vocais. É uma doença extremamente terrível e avassaladora. Felizmente hoje a gente já tem a cura para a bactéria, de forma que a pessoa que tem hanseníase, ela pode ser tratada. Mas eu estou falando para você dessa doença, porque essa doença, à época do Antigo Testamento, era provavelmente a doença mais séria de que não se tinha notícia. Ela foi descoberta muito provavelmente no Egito Antigo, e a primeira descoberta do que eu consegui pesquisar foi feita em cima de uma múmia. Então eles conseguiram perceber que essa múmia tinha essa bactéria. Então isso data lá da época do Êxodo, provavelmente talvez até um pouco antes do que isso. E eu falo isso porque, se você for olhar lá em Levítico 13 e 14, a gente vai poder olhar daqui a pouco, Deus faz uma prescrição muito séria com relação à lepra. Então a gente presume que foi aquela época que foi descoberta, não poderia ter sido depois, senão Deus não teria feito essa prescrição. A lepra, ela é, então, a doença mais severa daquela época de Jesus, que se tinha notícia. As pessoas morriam de lepra, as pessoas eram isoladas da sociedade por causa da lepra, até pelos mandamentos do próprio Deus. Em resumo, era uma doença devastadora, porque tirava da pessoa a vida dela, tirava da pessoa a família dela, os amigos dela, qualquer convivência que ela tinha na sociedade. Com esse pano de fundo em mente, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, e nós vamos olhar um pouco o relato em que Jesus cura justamente 10 leprosos. Lucas 17, versículos 11 a 19, não é uma passagem extensa, eu não vou demorar demais nesse texto, mas nós temos lições preciosas aqui. Diz assim o texto da palavra de Deus: a caminho de Jerusalém, versículo 11, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele. Ficaram a certa distância e gritaram em alta voz. Eu não sei porque ele falou gritaram em alta voz. Você só pode gritar em alta voz, mas está traduzido aqui, eu não sei exatamente por que ele fez isso. Jesus, mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou, louvando a Deus em alta voz. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era samaritano.
Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro? Então ele lhe disse: levante-se e vá, a sua fé o salvou. Vamos orar? Deus, obrigado pela tua palavra, obrigado porque a tua palavra expõe a podridão do nosso coração, a podridão da nossa alma sem o Senhor. Obrigado, Deus, porque ela é clara em dizer o que o homem precisa fazer para chegar até o Senhor e qual é a condição dele sem o Senhor. E o que nós pedimos nessa manhã, Deus, é que o Senhor abra o nosso entendimento e que, se for da tua vontade, haja salvação aqui. E pessoas venham a entender, Deus, que é só o caminho pelo Senhor que interessa. Tudo mais na vida não faz qualquer diferença em nível eterno. Obrigado, Deus, porque o Senhor estendeu a tua mão para leprosos como nós, para fornecer a salvação, que por causa dos nossos próprios atos nós não éramos capazes de obter. Ajuda a gente no entendimento dessa passagem, Deus. É o que nós pedimos e é o que nós agradecemos no nome precioso de Jesus, aquele que curou esse leproso aqui relatado. Amém. Acompanhem comigo, não são muitos os versículos, e eu quero trazer para você algumas coisas que eu observei enquanto estudava esse texto. A primeira delas, o versículo 11, vai dizer: a caminho de Jerusalém. A partir do capítulo 9, se eu não estou enganado, de Lucas, até o capítulo 19, Lucas começa a relatar a caminhada final de Jesus até Jerusalém, onde ele seria morto. Se você olhar comigo no versículo 28 do capítulo 19, a gente tem precisamente o momento em que Jesus chega em Jerusalém. Versículo 28 do capítulo 19 diz: depois de dizer isso, Jesus foi adiante, subindo para Jerusalém. E aí a passagem que fala da entrada triunfal de Jesus. Então aqui o texto começa dizendo: a caminho de Jerusalém. Então você e eu podemos entender em que momento da vida de Jesus isso acontece. Era final do seu ministério que durara pelo menos 3 anos até agora. E Jesus está a caminho de Jerusalém para entregar a sua vida por você e por mim. E aí entre a Galileia, que é provavelmente o lugar onde Jesus mais passou tempo do seu ministério, aonde a família dele vivia, ele passa por Samaria, que era a passagem obrigatória. A gente já viu isso quando nós estudamos sobre a mulher samaritana, de quem queria ir do norte de Israel até Jerusalém. Então Jesus está nessa caminhada final, e é nesse momento que acontece essa situação aqui. Então Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia, e aí o versículo 12 vai dizer: ao entrar num povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele, ficaram a certa distância. Então no primeiro contato de Jesus com esse povoado, o texto vai relatar para você e para mim que ele entra em contato com um grupo de pessoas específicas. E a gente sabe, pelo que a gente já leu, que se trata de 10 pessoas leprosas. E o texto vai dizer assim para você e para mim: ficaram a certa distância. Por que isso? Volte comigo lá para Levítico capítulo 13. Não é Levíticos, tá? Tem gente que fala Levíticos, é Levítico, tá? Singular. Versículos 45 e 46. Levítico, versículo 13, versículos 45 e 46. Como eu falei para vocês, a lepra era tão devastadora, era um sinal tão claro de que o homem era podre, de que Deus criou leis para que a pessoa que fosse leprosa ficasse distante do resto da sociedade, para que ele não contaminasse aquela sociedade. Versículo 45: quem ficar leproso apresentando quaisquer desses sintomas, os sintomas que ele falou antes, usará roupas rasgadas, olha as prescrições aqui, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. O que Deus está dizendo aqui é: a pessoa que tem essa doença devastadora,
que é capaz de ser transmitida para outras pessoas, precisa se vestir, precisa agir de maneira tal que as outras pessoas saibam que ela tem aquela doença e evitem quaisquer contatos com essa pessoa. Versículo 46, enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Os estudiosos vão dizer que a distância era de 100 passos. Então a pessoa leprosa, que tinha lepra, tinha que ficar mais ou menos a 100 metros de qualquer outra pessoa sã. Então quando a gente olha, volta ali para o texto de Lucas, no versículo 12, do capítulo 17, que diz que eles ficaram a certa distância. Esses homens então eram judeus, porque eles estavam obedecendo a prescrição dada na lei mosaica. Para quê? Para que não houvesse contaminação. E aí o texto diz que eles se dirigiram a Jesus. Não é raro a gente encontrar nessas histórias, como nós vimos, por exemplo, da mulher que tinha um fluxo de sangue, de pessoas que ouviram o que Jesus fazia, e na possibilidade de se encontrar com Jesus, essas pessoas corriam distâncias para estar com Jesus. O que aconteceu, por exemplo, com a mulher que tinha um fluxo de sangue. Então é muito provável que esses 10 leprosos sabiam que Jesus havia curado outros leprosos já. Então você fica imaginando, você tem uma doença devastadora, você tem uma doença que destrói você, que tira você totalmente da sociedade, não permite qualquer convivência a não ser com aqueles que têm a mesma doença que você, ou seja, todo mundo na mesma desgraça. Tanto que a gente vê aqui que tem um samaritano junto com os judeus, então é impossível essa junção, a não ser que todos estivessem no mesmo barco, como é o caso aqui. Então você vê as pessoas, fica imaginando essas pessoas sem esperança nenhuma, e de repente elas veem quem? Aquele que é capaz de libertá-las dessa situação terrível que elas vivem. Eu não sei como você agiria, eu agiria como eles agiram. Eu gritaria com todas as minhas forças na esperança de ser transformado por Jesus, de ter uma mudança de vida. É interessante você se colocar na pele, né? É até estranho você falar na pele quando a gente está falando de leprosos, para você entender o que esses homens estavam passando. Quando eles viram Jesus, talvez aquela esperança queimou no coração deles, e eles disseram, é agora, é a nossa chance. Tanto que o texto diz que eles clamaram em alta voz, gritaram em alta voz, aquela expressão que eu falei. Versículo 13 diz, gritaram em alta voz. E eu falei para você no começo, quando a gente estava falando da lepra, que uma das coisas que a bactéria é capaz de alterar, o que é? A nossa voz. Eu fico imaginando esse coro, esses 10 homens gritando numa voz difícil de identificar o que é. Eu espero que aqui ninguém tenha o vício terrível do cigarro, mas você já ouviu aquela pessoa que o pulmão está tão destruído que a voz da pessoa já não é uma voz normal? Você, de conversar com a pessoa, você sabe que ela tem o vício do cigarro, você sabe que aquela destruição aconteceu por causa do cigarro. Provavelmente o povo, ao ouvir aquilo, sabia que estava se tratando de leprosos, porque aquelas vozes não eram vozes comuns. Não é aquela voz daquela música bonita que a gente ouve. Era uma voz que revelava que a pessoa era podre por dentro e que estava morrendo. Então a 100 metros mais ou menos de distância, eles tinham que falar em alta voz para que Jesus os ouvisse. E eles dizem, o que eles dizem? Eles chamam Jesus de quê? Mestre. É interessante isso, se você voltar para o capítulo 5, versículo 5, nós temos Pedro usando a mesma expressão. 5:5. Diz assim, Simão respondeu, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. A gente conhece a pesca maravilhosa. E esse termo usado só por Pedro, ele significa comandante supremo. Aqui quando eles chamam Jesus de mestre, eles não estão chamando Jesus de rabi, como das outras vezes eles chamaram. A palavra que eles usam para chamar Jesus denota que eles reconheciam que Jesus era quem tinha controle total daquela situação. Jesus, mestre. E eles pedem, tem piedade.
A pessoa que revela piedade é a pessoa que normalmente está numa condição deplorável. Normalmente o mendigo da rua é uma pessoa que fala: tem piedade de mim. Não é? Você já deve ter ouvido isso. Esses homens então falam: Jesus, tem piedade de nós. O nosso sofrimento é muito grande. Aquilo que a gente está passando é uma coisa quase que insuportável. Jesus, me ajuda. Sabe que estudando esse texto me deu uma compreensão da vida de Jó um pouco diferente. Eu sempre lia Jó e olhando e falando da lepra, grande coisa, né? Passou por isso, mas Deus falou para o diabo que ele não podia tirar a vida de Jó. A lepra era uma coisa assim devastadora. E o texto bíblico diz que Jó não, o quê? Com relação a Deus, ele não amaldiçoou a Deus. Ele não se revoltou contra Deus, não pecou contra Deus no começo, depois ele acabou pecando mais para frente. Versículo 14: ao vê-los, é interessante que o texto bíblico provavelmente está dizendo aqui para a gente que Jesus estava andando em outra direção, não estava olhando para os leprosos. E aí aqueles homens, Jesus está andando para lá, por exemplo, aqueles homens gritam e Jesus olha para eles. Eu imagino a esperança que eles perceberam simplesmente por ter esse olhar de Jesus. Ao vê-los, Jesus disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Fala, que estranho, né? Eles pediram para ser curados e o que Jesus fala para eles? Vão mostrar-se aos sacerdotes. O que Jesus estava fazendo aqui, e é maravilhoso você perceber isso, é obedecendo a lei mosaica. A lei lá nos capítulos 13 e 14 de Levítico, como você vai poder olhar na sua casa depois, dizia que a pessoa que tinha autoridade para declarar uma pessoa pura ou impura era o sacerdote. O que Jesus estava dizendo para esses homens é: vão àquele que pode dizer para vocês que vocês estão puros. Mas há uma outra coisa que é muito interessante aqui. Os sacerdotes eram as figuras que estavam entre as figuras que mais se opunham à pessoa de Jesus Cristo. Jesus provavelmente uniu o útil ao agradável. Ele obedeceu à lei, mas ao mesmo tempo ele achou uma maneira de fazer o quê? Com que os próprios sacerdotes atestassem que ele era Deus. Muito legal. Jesus é impressionante, né? Sempre foi impressionante. Vão mostrar-se aos sacerdotes. E aí o texto vai dizer: enquanto eles iam, o que diz? Foram purificados. Enquanto eles iam. O que acontece aqui é que esses homens obedeceram a Jesus pela fé. Eles foram, quando eles começaram, eles já estavam curados? Estavam? Não. O texto diz: enquanto iam, eles foram purificados. E aí, gente, eu fico tentando imaginar o que essas pessoas sentiram. Porque se elas tinham a parte de dentro delas podre, a pele, eu não sei se eles andavam com dificuldade por causa de tudo que a lepra causa. Eu vi algumas fotos que eu falei: gente, eu fico tentando imaginar como essa pessoa consegue viver. Mas essas pessoas começaram a andar na direção dos sacerdotes e de repente todas elas estão sãs. E o termo usado aqui para purificados, quer ver? Versículo 14. É o termo grego chamado katarizo, que significa completamente limpo de alguma coisa. Não ficou um resquício, não ficou uma mancha do que aqueles homens antes tinham. Eles foram completamente curados. Por quê? Porque eles obedeceram a Jesus pela fé. E aí o versículo 15 vai nos dizer assim: um deles, pode até ver que é esse do desenho aí que eu achei o desenho mais próximo. Um deles, quando viu que estava curado, o que ele fez? Voltou, louvando a Deus em alta voz. Ele obedeceu a Cristo e ele foi curado, diz o texto. É interessante que a voz que antes tinha que gritar: imundo, imundo,
O que ela estava fazendo agora? Louvando a Deus. E eu acho interessante que o texto aqui vai dizer que ele gritava, ele louvava, de que maneira? Em alta voz. Não é interessante, se você olhar no versículo 13, vai dizer que eles gritaram em alta voz. Dessa vez ele está levantando a sua voz, mas é para louvar a Deus. E o que me causa arrepio quando eu penso, é que a voz dele provavelmente não era a mesma voz que tinha gritado antes. De forma que as pessoas ao redor dele, que ouviam ele louvando ao Senhor, não identificavam mais a voz de alguém que era leproso, mas sim de alguém que era normal. Percebe como um pequeno texto tem lições preciosas para você e para mim? A cura que era visível, agora ela é audível. Olha que legal. A pessoa que é transformada por Deus, ela tem que dar toda a evidência de que ela foi transformada por Deus. E esse homem, a evidência não era só visível, ela era também audível. Versículo 16. Prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. O texto diz que ele se lança aos pés de Jesus, em sinal de profunda gratidão e reconhecimento da condição que ele tinha. E o texto diz que ele agradeceu. O tema principal desse texto aqui é gratidão. A gente vai falar dos outros 9 leprosos, mas o tema principal, provavelmente, que Jesus quis abordar aqui, quando ele inspirou o autor a colocar esse texto aqui, é a questão da gratidão. O texto vai dar uma informação que é interessante para a gente ali no final do versículo. Esse homem era o quê? Samaritano. Ele estava junto dos judeus porque eles estavam na mesma desgraça, só por isso. Mas esse homem que reconheceu o seu estado anterior e agora viu o seu estado atual, ele era uma pessoa que não era dos judeus. E muito provavelmente os comentaristas vão dizer que isso é uma clara demonstração daquele versículo lá de João. Abra comigo em João 1, versículo 12. João 1, 12. 11 e 12, desculpa, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu, ou seja, o povo de Israel, mas os seus não o receberam. Então o texto está falando, ele veio para Israel, mas o povo de Israel rejeitou a sua mensagem de rendição e de salvação. Ao passo que os povos ao redor de Israel aceitaram, acataram, acolheram essa mensagem. Então aqui esse texto, voltando aqui para Lucas 17, fala claramente, o próprio povo de Israel rejeitou Jesus como Deus, ao passo que os povos de fora receberam Jesus como Deus. Versículo 17. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Jesus como que estava dizendo? Peraí, falhou a minha cura? Falhou? Ele perguntou para aquele que estava lá, né? Só você foi curado, os outros 9 não, por isso que os 9 não vieram? É óbvio que Jesus sabia a resposta disso. Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser esse estrangeiro. Deixa eu dizer para vocês o que aconteceu, do meu ponto de vista, e eu acho que isso está em concordância plena com o que a palavra de Deus está dizendo. Esses 9 leprosos são como as pessoas que não conhecem a Deus e estão passando por dificuldade na sua vida. Tudo que elas querem é ficar livre dessa dificuldade. E no momento que elas ficam livres dessa dificuldade, elas voltam para a vida normal delas. E elas se esquecem totalmente de Deus. No meu entendimento, esses homens estavam correndo para o sacerdote, porque tudo que eles queriam era ser declarados puros. E eu entendo eles, e é possível que eu tivesse uma atitude parecida com a deles, porque eu sou pecador. Vai saber quanto tempo esses homens estavam longe das suas famílias, dos seus filhos, da sinagoga, da sociedade. Eu entendo o que eles estão passando.
Mas a grande realidade aqui é que só um deles percebeu o que estava acontecendo de fato. A cura física era um simples fato. Esses homens judeus, e é interessante a gente parar para pensar isso. Um outro fato que pode ter ajudado o samaritano a se voltar para Jesus é que ele não podia entrar no templo para falar com o sacerdote. Mas olha que interessante. Esses homens queriam ir ao sacerdote para que ele os declarasse puros. Esse homem se voltou para o sumo sacerdote, que por causa da sua fé, o texto vai dizer ali no versículo 19, declarou ele completamente puro. Puro não só da maneira física, mas espiritualmente falando. E o texto vai dizer assim no versículo 18: não se achou nenhum que voltasse e desse valor a Deus, a não ser esse o quê? Estrangeiro. A palavra é alógenes. Olha que legal. Jesus não chama ele de samaritano. Jesus chama ele de não judeu. É diferente. Porque o termo samaritano era um termo usado de maneira pejorativa, para diminuir as pessoas, para macular as pessoas, para manchar a reputação das pessoas. Jesus não fez isso. Jesus disse claramente: o único que voltou não é da nação de Israel, não é judeu dos judeus. A gente sabe que os samaritanos eram misturados. Esse homem então era proibido de ir ao templo, mas ele veio aos pés de Jesus. E aí o versículo 19 vai fechar com a declaração maravilhosa. Ele diz: então ele lhe disse, levante-se e vá, a sua fé o salvou. Esse samaritano reconhece Jesus como sendo Deus. Perceba o tamanho da fé desse homem. É diferente da fé que aqueles 9 tinham, a ponto de crer que Jesus poderia curá-los. Afinal, eles tinham ouvido que Jesus era capaz de fazer isso. Esse homem voltou, e o texto diz que ele se prostrou, e o verbo grego significa lançar-se aos pés de. Algumas figuras, quando você procura na internet sobre esse episódio de desenho, mostram um cara deitado no chão, segurando o pé de Jesus, com o rosto no chão. O que esse homem fez foi se humilhar. Sabe por quê? Porque ele viu que diante dele estava nada mais, nada menos do que o próprio Deus. E ele sabia da sua condição de miserável pecador. É interessante você e eu pararmos para pensar aqui. Poxa, mas não tem nenhuma declaração dele de que ele falou que Jesus era Deus e tal. Ele não tinha o Novo Testamento. Ele não tinha João 3,16 com ele. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele não tinha Romanos 6,23 dizendo: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele não tinha isso. Essa revelação que você e eu temos, ele não tinha. Mas sabe o que me arrepia? O Antigo Testamento e o Novo Testamento falam de quem? A pessoa que estava na frente dele. Esse homem reconheceu Jesus como Deus, assim como a mulher com uma hemorragia de sangue é cruel, né? Com a mulher que tinha hemorragia reconheceu. Não sei se você lembra quando nós falamos sobre isso. Jesus pergunta: quem me tocou? Não é porque ele não sabia quem tinha tocado, é porque ele queria que a mulher confessasse com a sua própria boca que ele era Deus. E a gente tem nada mais, nada menos aquilo que o testemunho do próprio Jesus, do que aquilo que ele fez foi suficiente para salvá-lo. E o verbo aqui é o verbo sozo, que significa salvação em termos espirituais. Esse homem então, que era fisicamente destruído e espiritualmente destruído, agora ele era fisicamente renovado e totalmente purificado de maneira espiritual. Por que eu trouxe esse texto para você? Você lembra do texto que nós lemos no começo? Isaías capítulo 64, abre de novo lá. Isaías 64, versículo 6.
Eu espero de coração que você não ache que a gente pega textos do começo do culto aleatoriamente, sem nenhum propósito. Isso não acontece. A gente não lê a palavra de Deus simplesmente por ler. A gente lê porque a gente crê que ela é verdadeira. E o versículo 6 do capítulo 64 de Isaías diz assim: somos como o impuro, todos nós. Todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo. Os comentaristas são unânimes em dizer que esse trapo imundo, ele diz respeito a pelo menos 3 situações daquele mundo antigo. A mais comum que nós conhecemos era o trapo que era usado para conter o sangue da menstruação. E a mulher era declarada impura durante aquele período da menstruação. Mas esse é um dos fatos. O segundo momento em que os trapos eram usados era para enrolar mortos. Pessoas impuras. Mas a terceira delas, e a mais séria na minha opinião, tem a ver com o quê? Com a lepra. Olha como acontecia. A pessoa que era leprosa, normalmente os ricos, os que tinham recursos, antes de alguma aparição em público, eles tomavam banho, eles eram banhados, era passado azeite nas feridas, tentavam limpar as feridas dessas pessoas. E aí colocavam panos brancos, bonitos, limpos, em volta de todo o corpo dessa pessoa e enchiam essa pessoa de perfume. Porque a lepra fazia a pessoa feder, por causa da carne podre. Quem já sentiu o cheiro de carne podre, sabe o que eu estou falando. Então o que acontece? A gente tem uma pessoa que tem uma situação deplorável, e aí ela faz tudo que está ao alcance dela para maquiar a sua situação deplorável. Então ela toma o banho, ela é limpa, eles passam aqueles panos brancos, esses trapos, jogam perfume nessa pessoa, de forma que no primeiro momento que ela aparece para as outras pessoas, ela parece uma pessoa normal. Mas é só esperar o tempo passar, que o sangue daquelas feridas começa a entrar naqueles tecidos, e o odor daquela carne podre começa a superar aquela fragrância gostosa com o qual ele tinha tomado banho. E o que esse texto aqui de Isaías está falando para você e para mim é uma figura muito clara com relação à lepra. O homem pode fazer o que ele quiser para tentar mascarar a sua condição espiritual, mas nenhuma dessas coisas que ele fizer vai ser suficiente. Não vai passar de uma maquiagem. Eu estava ouvindo outro dia o John Bunyan, lembra que ele escreveu O Peregrino? Eu estava ouvindo a história dele, o homem que escreveu O Peregrino. E ele diz: eu tentava uma série de coisas sem colocar minha fé em Jesus, e no fundo o que isso acontecia era uma fachada nova em cima de um prédio antigo. Os meus problemas continuavam lá, a minha atitude pecaminosa continuava lá, mas eu tinha uma fachada diferente. E o que o texto aqui de Isaías 64:6 está dizendo é que todos nós, pela nossa própria força, não passamos de leprosos, de pessoas que são abomináveis aos olhos de Deus. Eu tenho algumas figuras da lepra aqui. Se você tem dificuldade em olhar, eu prefiro que você não olhe. E aí você fala: por que você trouxe então? Por um simples fato. A Bíblia, por exemplo, nessa passagem de Isaías, relata a condição espiritual do homem como leproso. A lepra é para Deus a figura que Ele escolheu usar para retratar o nosso pecado. Eu não sei se você lembra, num dos livros que nós estudamos, na verdade é um livro sobre casamento, ele fala assim: Jesus nunca será doce enquanto o pecado não for amargo. Você e eu, quando contemplamos aquilo que é nojento, a gente tem uma repulsa natural. E o que eu quero fazer hoje, você olhando essas figuras que você vai poder ver daqui a pouco, é você olhar isso e você parar para perceber: caramba, Deus olha dessa maneira para mim, por causa do meu pecado. Posso colocar? Se você não quer olhar, não olhe. Eu falo para você quando a gente for tirar, ok? Coloca a primeira delas aí para mim, para você ver como é que a pele da pessoa fica totalmente deformada. Coloca a próxima. Essa próxima,
Pode botar a próxima, Cleiton. Isso. Essa aqui, se você for procurar na Wikipédia, tem essa foto. Essa pessoa tem 24 anos. 24 anos. Olha a condição dessa pessoa. Se eu não falasse, você ia chutar que essa pessoa ia ter uns 60, 70 anos. Né? Não pelo cabelo branco, mas pela condição dessa pessoa. A próxima foto é a mais séria de todas. Tá? Pode colocar para mim. Dentre as fotos que eu poderia pegar. Né? Então você tem aqui os olhos dessa pessoa totalmente destruídos por causa da lepra. A visão dela, já perdeu a visão por causa da lepra. As mãos todas destruídas, a boca dele toda destruída. Percebe o estado de calamidade total dessa pessoa? Pois é assim que Deus olha para você e para mim, com o nosso pecado. Deus enxerga o nosso pecado como uma figura assustadora como essa, da qual você naturalmente quer o quê? Distância. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você orasse a Deus. Em primeiro lugar, eu queria que você agradecesse a Deus pelo fato de que Ele se mantém distante do pecado. Porque isso significa que no momento que Deus me levar para Ele, eu vou estar longe do pecado. Agora eu queria que você agradecesse a Deus, porque Ele tirou você de uma condição muito pior do que essa descrita nessa foto. Uma condição totalmente sem esperança, não fosse a intervenção soberana dEle na sua vida.